Se você gostou de assistir Os Mutantes na Record ou O Beijo do Vampiro na Globo, hoje nós vamos conhecer a precursora dessas tramas. No dia 15 de julho de 1991, estreou na faixa das 19 horas a telenovela Vamp, que na época foi considerada a melhor telenovela do momento. Nem minisséries e nem novela das 8, que na época era 8h30. A melhor novela do momento passava às 7 da noite. Pelo menos no horário normal, durante o inverno, né? Porque quando entrou o horário de verão, 7 horas ainda tinha bastante luz. Olá, bem-vindos ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. De vez em quando eu falo de alguma novela aqui no canal e não poderia deixar de lembrar esse pastelão que foi Vamp. A direção era do saudoso Jorge Fernando. E quando esse cara estava envolvido no trabalho, coisa séria não era. Ou melhor, ele levava a sério o seu trabalho, mas sempre recheado de muito humor. E ainda assim tinha muita criança que morria de medo da novela. Vamp foi escrita por Antônio Calmon, com colaboração de Thiago Santiago, Vinícius Viana e Lilian Garcia, com direção de Jorge Fernando, Fábio Sabag e Carlos Manga Júnior. A direção geral era do núcleo de Jorge Fernando. Em 2002, o autor escreveu outra trama com o mesmo tema, O Beijo do Vampiro, que não teve a mesma repercussão de Vamp. E em 2007, Thiago Santiago, que ajudou a escrever Vamp, escreveu Caminhos do Coração, a primeira telenovela da trilogia Mutantes da Rede Record. Isso tem a ver com Vamp? Eu acho que tem mais a ver com X-Men, na verdade. Mas nós somos saudosistas, né, gente? O cara fez parte do sucesso de Vamp. E deve ter se inspirado bastante nessa novela para escrever Mutantes. A primeira foi Vamp, colaborando com Antônio Calmon, de lá até Os Mutantes, que eu escrevi, que até hoje eu recebo muito carinho dos fãs por causa dos Mutantes também. Ou seja, naquela época foi bastante sucesso esse tema com adolescentes, agora por que não vai fazer, né? E deu, e fez. Em Vamp, a história se passa em Armação dos Anjos, cidade fictícia do litoral do estado do Rio de Janeiro, onde o capitão reformado Jonas Rocha, viúvo, com 6 filhos, casa-se com a historiadora Carmen Maura, também viúva e com 6 filhos. Essa garotada na trama já tinha dado certo em Top Model, e aí o autor só repetiu a fórmula. Tudo ia bem até a cantora Natasha chegar para gravar um clipe. Ela se tornou famosa porque vendeu sua alma ao conde Vladimir Polanski, que era o chefe dos vampiros. Fama, sucesso, dinheiro. Muito mais do que você possa imaginar. É mesmo? E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. E lá em Armação dos Anjos, as histórias se cruzaram. Porque Natasha se chamava Eugênia em outra encarnação e era apaixonada por Rocha, a outra vida do capitão Jonas. Então Natasha, arrependida do que fez, ter vendido a alma, né, tenta destruir o Vlad para se livrar de sua maldição. E o Vlad tenta destruir o Jonas, porque na vida passada ele já existia e ela trocou ele pelo Jonas, ou pelo Rocha. E a única forma de matar Vlad é com uma cruz chamada Cruz São Sebastião, que está escondida em algum lugar lá em Armação dos Anjos. E ela só pode ser manejada por um homem chamado Rocha, então outra razão do Vlad querer destruir o Jonas. Ou seja, não era tão simples matar o vampirão, né? Até porque os vampiros dessa novela podiam andar à luz do dia. Eles dormiam em caixões, choravam sangue, não podiam entrar em igrejas, um transformava o outro com uma mordida, eram eternos, mas não tinham problemas com o sol. Vocês me mataram. Mas eu não sou a maldade do mundo. Os homens são piores que o pior dos vampiros. Eu morro. Mas deixo com vocês a fome, a miséria, a injustiça e as guerras. A novela teve várias filmagens na cidade de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e algumas tomadas em Veneza, na Itália. Isso foi mais para abrir a novela, né, nos primeiros capítulos. A vinheta de abertura era uma das melhores de todos os tempos. É um filme de terror que dura aproximadamente 1 minuto. Tem um grupo de caçadores, né, que estão em busca de um vampiro que se locomove o tempo todo em forma de um cachorro, que aliás é muito bonito, até encontrar sua vítima e convertê-la em vampira. Cláudia Hanna interpretou a protagonista Natasha Rebelo e Neila Torraca, o conde Vladimir Polanski, o Vlad. Ainda tinha o Reginaldo Faria como Capitão Jonas, a Joana Fon como Carmen Maura, a Patrícia Travassos como Mari Matoso, que era uma das personagens mais hilárias da trama, além de uma constelação de astros, na verdade, né? Tinha o Nuno Léo Maia, o Pedro Vasconcelos, Tony Tornado, a Vera Holtz, Zezé Polessa, André Gonçalves, o Fábio Assunção, Flávio Silvino, Guilherme Leme, Jonas Torres, Marcos Frota,
e Luciana Vendramini, entre outros tantos artistas. Teve várias participações também, né, como a de Julia Gunn, Cláudia Raia, do próprio Jorge Fernando e da Rita Lee, entre outras tantas participações. Segundo uma entrevista de Jorge Fernando, né, devido ao ritmo das gravações, os efeitos eram feitos durante a gravação. Pelo menos aqueles, né, mais simples, de fazer alguma coisa aparecer ou desaparecer, era só dar pausa, travar a câmera e depois destravar. E a gravação seguia. Também não existia uma tecnologia decente, né, para dar mais veracidade aos efeitos, e por isso o autor optou por levar mais para o lado humor. Alguém se importava com os efeitos toscos? Não. Isso não comprometia a qualidade da novela. Em capas de revista, por exemplo, só dava a Natasha, só dava a Vamp. A novela teve 2 discos, como era habitual nas novelas da Globo, uma da trilha sonora nacional e outro da trilha internacional. No primeiro tinha a canção Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, interpretado por Claudio Hanna, que tocava muito nas rádios e nos programas de TV também, além da canção tema de abertura Noite Preta, de Vange Leonel, e de Patinho Feio, da Ângela Matos. E teve o disco da Rádio Corsário, a rádio da novela, com mais uma gravação de Claudio Hanna, dessa vez em português, Quero que Vá Tudo para o Inferno, de Roberto Carlos. A novela ficou no ar até 8 de fevereiro de 1992, ela foi reprisada em 1993, numa versão mais enxuta, na sessão Aventura, no horário que foi ocupado por Malhação mais tarde. Depois, em 2011, no canal Viva, e em março de 2021 foi postada na íntegra na plataforma de streaming da Globoplay. Em 2017, em comemoração dos 25 anos da trama, a história foi adaptada para os palcos, com os mesmos protagonistas, o Neila Torraca e a Cláudia Hanna, e teve um acréscimo de alguns outros personagens. Quando a gente acabou de gravar o Vamp, terminava a última cena com a mão do Ney saindo da tumba, dizendo, eu voltarei. E eu fiquei pensando, me lembro que na época eu fiquei pensando, não vai voltar mesmo, isso acaba aqui. E quem diria que depois de tanto tempo, Vamp viesse com essa força total. O Paquito Alexandre Cagnoni deixou o grupo em 1991. Ele seguiu carreira solo como cantor, mas tinha sido convidado para atuar em Vamp. Apesar de algumas cenas serem meio similares ao filme Drácula de Bram Stoker, o filme estreou alguns meses depois do fim da novela. Em 1994 estreou também o filme Entrevista com um Vampiro, que tem como tema Sympathy for the Devil. No inglês é maravilhoso. A mesma canção que Natasha cantava, ou seja, Vamp foi tendência, meus amigos. Bem, meus queridos, a minha parte é isso. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau. A história se passa em Armação dos Anjos. Em Vamp, a história se passa em Armação dos Anjos. Em Vamp, a história se passa em Armação dos Anjos, cidade fictícia do litoral do estado do Rio de Janeiro, onde o capitão reformado Jonas Rocha